Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Goleada de Notícias. Hoje iremos falar sobre o técnico italiano Carlo Ancelotti, se vale mesmo a pena a sua vinda para a nossa seleção. Antes já peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe o seu comentário. A possível escolha de Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira certamente geraria debates intensos no mundo do futebol. Ancelotti é um treinador renomado com vasta experiência em clubes de elite na Europa, tendo conquistado títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões. No entanto, a decisão de tê-lo como técnico da seleção canarinho levanta diversas questões. Em primeiro lugar, é importante considerar a adaptação de Ancelotti ao estilo de jogo característico do futebol brasileiro. O Brasil é conhecido por sua abordagem criativa, habilidades técnicas excepcionais e jogo ofensivo. Ancelotti, embora seja um treinador respeitado, tem uma filosofia tática que pode ser mais associada à solidez defensiva e ao controle de jogo, características que nem sempre são prioritárias no contexto do futebol brasileiro. Além disso, a comunicação e o relacionamento com os jogadores são aspectos cruciais para o sucesso de um treinador em qualquer seleção. Ancelotti, sendo italiano, pode enfrentar desafios na comunicação e na compreensão dos nuances culturais que influenciam o ambiente de uma seleção como a brasileira. A capacidade de motivar jogadores e criar um ambiente coeso muitas vezes depende da compreensão das peculiaridades do grupo e da cultura do país. Outro ponto de consideração é a tradição brasileira de promover treinadores locais. O Brasil já teve sucesso notável com treinadores nacionais, muitos dos quais têm uma compreensão íntima da mentalidade e da paixão que envolve o futebol no país. Optar por um treinador estrangeiro, mesmo que experiente, pode ser interpretado como uma falta de confiança nos profissionais locais, que conhecem profundamente a realidade do futebol brasileiro. Em última análise, a escolha de Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira certamente seria uma mudança significativa e um grande desafio. Avaliar se ele seria bom para a seleção envolve ponderar não apenas seu sucesso anterior, mas também sua adaptação ao estilo de jogo e cultura brasileiros, bem como sua capacidade de liderar e inspirar os jogadores em um contexto tão único como o futebol brasileiro. Além das considerações sobre estilo de jogo, adaptação cultural e tradição de treinadores locais, a possível escolha de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira poderia enfrentar resistência e rejeição por parte da torcida e dos próprios jogadores. A torcida brasileira é conhecida por ser apaixonada e exigente. A escolha de um treinador estrangeiro, especialmente um que não tem uma ligação prévia com o futebol brasileiro, poderia ser vista como um sinal de falta de confiança nos profissionais nacionais. A torcida frequentemente valoriza treinadores que entendem a essência do futebol brasileiro e têm uma conexão emocional com a história do esporte no país. Além disso, a receptividade dos jogadores à liderança de Ancelotti seria crucial. O sucesso de um treinador muitas vezes depende da capacidade de estabelecer uma relação de respeito e confiança com a equipe. Se os jogadores sentirem que o treinador estrangeiro não compreende totalmente o contexto e a paixão que envolve o futebol brasileiro, isso poderia resultar em descontentamento e resistência por parte do elenco. Outro aspecto a ser considerado são as expectativas e a pressão associadas à seleção brasileira. Ancelotti, acostumado a treinar clubes de elite na Europa, poderia sentir uma pressão ainda maior ao assumir o comando de uma seleção com uma história tão rica e uma base de fãs tão exigente. A falta de familiaridade com o ambiente da seleção brasileira poderia ser um fator adicional de estresse para o treinador. Em resumo, a rejeição à escolha de Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira poderia vir de diferentes frentes: da torcida, que pode questionar a preferência por um treinador estrangeiro, dos jogadores, se não houver uma conexão eficaz, e da própria pressão inerente ao comando da seleção pentacampeã mundial. Esses são fatores que precisariam ser cuidadosamente considerados antes de tomar uma decisão tão impactante para o futebol brasileiro.